Olá, pessoal, bem-vindo a essa live. Como que vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Tassiana. Eu realizo atendimento clínico e supervisão online. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para quem tiver interesse em supervisão ou em atendimento online. Também eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o meu curso, que é Liberte-se de Suas Crenças Limitantes. É um curso 100% online e que vai ajudar quem tiver com dificuldade, né, em realizar as coisas, né, perceber que está um pouco paralisado, que não consegue ter relacionamentos amorosos bons, né, que não consegue ali dentro profissional. Então, esse curso vai ajudar bastante e também depois ele fica disponível para que você realize no tempo que der, né? E também você pode ter uma mentoria comigo depois. E também, se tiver interesse em ser afiliado do meu curso, eu também vou deixar aqui também o link para vocês. Hoje a gente está aqui com um convidado especial, o Dr. Vinícius Maciel. A gente vai falar sobre o câncer e sobre o impacto, né, psicológico que ele tem na vida das pessoas. E eu quero que ele se apresente. Eu agradeço muito por ele estar aqui, por ter dispensado um tempo na agenda. E eu gostaria que ele falasse um pouco da formação, da atuação acadêmica, que trouxesse um pouco as suas experiências. Obrigado pela apresentação, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar também agradecendo o espaço aberto aqui pela Tassiana. Eu acho um tema mais do que importante. A gente está falando dessa área de tratamento do paciente com câncer, a questão psicológica, eu acho fundamental e agradeço muito a oportunidade. Em relação à minha formação, eu sou formado, falando brevemente, né? Sou formado na Faculdade de Medicina de Marília. Tenho especialização em cirurgia geral pela PUC de Sorocaba e cirurgia oncológica pelo Hospital do Câncer de Goiânia. E espero que a gente aproveite bastante aí essa tarde para a gente conversar um pouco sobre o assunto aí. Sim, com certeza é um assunto muito importante e a sua experiência com certeza vai ajudar bastante a gente aqui a ter um outro olhar, a ter um conhecimento muito bom nessa área. E até aproveitando essa questão da sua experiência, eu gostaria que você falasse um pouco, né, na sua experiência de como que quando você dá o diagnóstico ali de câncer, porque a gente sabe que é muito complicado quando a pessoa ela recebe esse diagnóstico, é muito difícil muitas vezes, né, de aceitar, e também é muito complicado para a família, porque ele muitas vezes também fica com sofrimento, fica muito preocupado, e às vezes não sabe como dar um conselho, né, como ajudar ali de alguma forma. E às vezes a família pode até acabar falando alguma coisa que traga um prejuízo maior. Então eu queria que você me falasse um pouco desse pacto, né, ali na hora do momento diagnóstico, o que a família pode falar e o que não falar, né, para o paciente nesse momento. Bom, isso aí é aquela oportunidade para a gente falar de uma coisa que acho que rende muito o assunto, né? Porque isso a gente começa a viver desde a nossa formação aí na área de oncologia. Eu comecei a ter contato mais direto com o paciente oncológico faz mais ou menos, eu estava contabilizando aqui, 11 anos. E essa questão do diagnóstico é uma situação delicada que a gente deve tratar com muita atenção, porque quem não é oncologista, e eu acabo recebendo alguns pacientes nessa situação, num primeiro contato acaba colocando a coisa, às vezes, bem complicada, e o paciente chega mais fragilizado do que deveria estar, né? A gente já esperaria estar, porque a situação em que ele se coloca, principalmente numa primeira consulta, em que ele vem buscar a nossa opinião e entender um pouco mais do assunto, ele aquele momento em que ou ele está extremamente confuso e perdido, ou ele está extremamente fragilizado, ou uma soma disso tudo, né? Então, a primeira consulta é sempre marcante, porque a gente vê inúmeras situações, né? Desde um paciente que chega sozinho, sem família, disposto a encarar, às vezes, de uma maneira mais direta, mas ainda assim mais fragilizado do que ele imagina, desde uma situação em que um familiar pede para falar comigo antes,
ou manda um recado por meio da secretária dizendo para não tocar na palavra câncer para o ente querido, familiar, não ficar mais fragilizado do que está. Enfim, é uma vasta gama de situações que a gente vive em que o paciente ele precisa, e você tem que ter o cuidado de não levar, não induzir um momento triste a virar até um quadro de depressão, né? Se você começa a colocar de uma maneira negativa, fechando as portas, colocando que as coisas estão sem alternativas, pode ter um efeito desastroso para o psicológico do paciente. Então, o que na maioria das vezes eu tento colocar é de uma maneira ao mesmo tempo técnica e humana, o que ele tem, mas abrindo as possibilidades, falando o diagnóstico de uma maneira mais sutil e abrindo todas as possibilidades de tratamento à luz do conhecimento da medicina atual, que na área de oncologia só tem encaminhado, felizmente, a longos passos, e a gente tem tido resultados muito positivos com o diagnóstico precoce, principalmente, mas também com o diagnóstico metastático, com uma sobrevida cada vez maior e melhor. Então, trazer cenários positivos eu acho que é fundamental. Não falar só das questões negativas, né? Tentar amenizar e comprar a briga junto com o paciente, né? Porque ele está, de uma certa maneira, confiando um momento extremamente fragilizado, né? Sim, com certeza, né? E esse momento, assim, é complicado, porque é o que você falou, às vezes a pessoa, ela acaba ficando com uma negação e acaba, às vezes, falando assim para a pessoa, mas você não pode ficar assim, ou então não quer falar para o paciente, e é um momento que também a pessoa precisa ter uma opção também de como resolver. Muitas vezes, assim, a família acha que a pessoa não vai aguentar, estar fragilizada, mas às vezes ela precisa muito mais do apoio ali da família naquele momento para ela conseguir ter uma aceitação, para ela poder buscar uma ajuda psicológica, para ela cuidar ali, para não entrar numa depressão, numa ansiedade. Então, isso é muito importante para poder ser passado para esse paciente. Então, eu acho que é um momento delicado, porque, assim, todo mundo vai também sofrer de alguma forma, né? Eu acho que assim, receber esse diagnóstico é complicado, né? A pessoa ela vai ter um impacto, né? Vai se abalar de alguma forma. Mas dependendo de como ela estiver ali apoiada, dependendo da estrutura dela, ela vai conseguir ir melhorando. E essa questão que você falou, né? De buscar o conhecimento, de buscar também entender como que é o tratamento, porque muitas vezes a pessoa ela acaba também não querendo buscar, ou então ela acaba ficando com medo. E até uma coisa interessante de falar, a pessoa às vezes fica pensando, mas o que será que gerou isso? Por que sou eu, né? Às vezes ela acaba entrando ali numa negação e entender um pouco se tem alguma predisposição genética, né? Quais são os fatores ali, porque às vezes a pessoa ela fica ali preocupada, por que comigo? O que acontece? Quais os fatores que aconteceram para eu ter o câncer? Então, eu queria que você falasse um Sim. pouco sobre isso. Eu vou chegar nisso, mas eu até queria tocar num outro assunto, o problema que a gente vive, por exemplo, com os estigmas, né? Primeiro, o que as gerações passadas traziam a respeito da área de oncologia e do tratamento com câncer, antigamente você falar a palavra câncer causava um desconforto e uma derrota imediata no paciente, né? Então, assim, eu vejo que esse estigma ainda persiste até mesmo entre os meus colegas médicos. Os que não têm formação em oncologia, infelizmente, não sabem ainda tocar no assunto dos pacientes, né? E quando eu recebo o diagnóstico que não é feito por mim, demanda maior trabalho ainda para tentar colocar a autoestima mais para cima do paciente, né? E outra coisa também de estigma é que, quando eu toco no assunto da parte da psicologia, que se dependesse de um mundo ideal meu, eu acho que a psicologia devia entrar já meio que simultâneo, saindo de um primeiro diagnóstico, se o paciente pudesse já ter o suporte psicológico, assim, à disposição, seria o ideal. A gente sabe que tem umas barreiras hoje em dia, dentro da área de atuação, até mesmo de convênios e tal, que a gente não consegue esse acesso imediato, e o paciente, às vezes, mesmo que está bem intencionado em buscar a psicologia, acaba não conseguindo, precisa lançar a mão de meios pessoais, que eu acabo estimulando.
Mas quando eu toco no assunto psicologia, também tem um estigma. Mas para que psicologia? Eu sei lidar com meus problemas, eu não sou louco. Coisas nesse sentido, sabe? Que não tem nada a ver. Porque, em teoria, a área da psicologia, você pode ter um usufruto para qualquer tipo de paciente, né? Eu acho que é muito saudável e as pessoas deveriam exercer mais essa possibilidade de autocuidado. Então, acho que essa questão do estigma, acho que você deve perceber também. Não sei se você lida com isso aí no dia a dia. Com certeza, né? Muitas vezes a pessoa pensa que não precisa, né, de psicólogo, e quando na verdade é super importante, né? Em qualquer situação, a gente precisa se autoconhecer. E nessa situação, né, principalmente de receber o diagnóstico, aí sim a pessoa precisaria já sair com o psicólogo. Existem também psicólogos na área da saúde. Como que é essa questão? O diagnóstico tem psicólogos ali na área da saúde que auxiliam? Como que funciona? Então, no meu dia a dia, como eu vejo, né? Por exemplo, eu atuo nas duas áreas. Eu atuo na área do SUS, né? No setor público, e atuo na área privada. Na área privada, no meu consultório, eu fui convidado a trabalhar lá e não tenho o psicólogo. Então, assim, mesmo uma clínica de radioterapia, oncologia, você ainda não consegue ter a figura do psicólogo. E eu acho que é uma coisa que faz parte da equipe multidisciplinar, né? Que é uma coisa que a gente vê desde a residência, a importância do cuidado multidisciplinar ao paciente oncológico. Porque o tema é complexo no que diz respeito a toda a questão biopsicossocial do paciente, e ele precisa desse suporte integrado, né? Então, assim, a gente aprende na residência e na formação o quanto isso é importante, mas vê os obstáculos de implementar. Isso eu falo na área privada. E na área do SUS, que eu também acho importante e gosto de trabalhar, do paciente do SUS, existe o profissional, mas é humanamente impossível para ele atender toda a demanda que o sistema pede, ainda mais em tempos de pandemia, porque a gente tem visto em todos os setores, privado e público, a demanda extremamente represada que o pós-pandemia trouxe de tratamento oncológico, até atrasando o diagnóstico e levando a diagnósticos tardios. É um grande desafio do sistema público de saúde e privado, hoje em dia, lidar com um câncer pós-pandemia. Mesmo já tendo já um ano aí de calmaria, a gente ainda vê reflexos dos inúmeros casos que deixaram de ser operados na pandemia e estão causando impacto enorme. E isso, obviamente, causa, quanto mais avançado é o câncer, maior impacto psicológico. Isso é totalmente interligado, né? Sim, com certeza, porque seria bem interessante, né, de ter essa conjunção, né, do psicólogo realmente estar ajudando, né, a partir desse diagnóstico, porque mexe muito com as emoções, né, incerteza de futuro, o medo mesmo da morte, de saber como que vai ser, né, com o tratamento, né, quais essas coisas que vão acontecer, perda de cabelo, sintomas físicos. Então, é muito complicado esse momento, né, muito delicado até de falar, porque cada pessoa ela vai reagir de uma forma, mas ela precisa desse apoio de qualquer forma, porque assim, mesmo que ela reaja de uma forma diferente, vai abalar, né? Você ouvir isso, você ter esse diagnóstico. Então, é muito necessário, né? A psicologia já no dia a dia tem essas questões, né, da pessoa realmente achar que não precisa, não ir, e aí acabar se prejudicando, porque às vezes deixa de ir no psicólogo e vai juntando os sintomas, aí quando já está mal, aí que busca ajuda, né, quando na verdade já vem ali como uma prevenção, já é importante, e nesse caso específico, né, principalmente precisa ser olhado, né, e não para o paciente, mas para os familiares também, porque até como a gente está trazendo aqui, os familiares, eles muitas vezes não sabem também como lidar, também sofrem, e aí é muito importante para eles saberem como falar com o paciente, como lidar com a situação e como lidar também com esse processo todo, né? Porque esse apoio é muito importante. Então, eu acho muito bom de ter essa junção e de ter esse cuidado psicológico. E eu falei aqui dessa questão dos fatores, né, de risco, dessa questão de predisposição genética, porque eu sei que muitas pessoas ficam se questionando, né, ou quando descobrem, ou até os familiares mesmo, né, quando eles sabem que algum parente está ali com câncer, ficam com medo, né,
será que eu vou ter também, né? Ou então, qual o fator de risco? Então, eu acho que é importante um pouco, né, Ted, a gente Sim. falar sobre isso. Eu vou falar. Você já tinha tocado no assunto, eu acabei deixando para agora. Então, a questão da herança genética, a hereditariedade, o impacto que ela causa nos fatores de risco de câncer é na ordem de 10% do total de cânceres. É muito valorizado, porque realmente, quando a gente vê o histórico familiar, a gente já sente um sinal amarelo ali, no sentido de ter um cuidado maior na prevenção, mais próximo do paciente, e também na ocorrência do primeiro câncer, tendo a história familiar, a gente fica sempre atento para questões da recidiva ou um novo câncer primário. Mas você veja, são 10%, os outros 90% acabam sendo os hábitos de vida que a gente tem ou as mutações genéticas isoladas que cada indivíduo pode desenvolver. E é importante também diferenciar que a questão hereditária é uma transmissão familiar, né? E a questão da mutação genética é algo específico do indivíduo, que, somado numa série de fatores, acaba levando à gênese da célula tumoral, né? A oncogenética da questão. Mas, assim, pontuando as questões principais que os pacientes sempre me perguntam em relação aos fatores de risco, os grandes fatores de risco estão relacionados a basicamente um tripé: o sedentarismo, a má alimentação que leva à obesidade. Esses três quesitos são os principais. Se você não se alimenta bem, se você não exercita e entra num ciclo do que acontece diariamente, ano após ano, só aumenta na questão do sobrepeso e da obesidade, só tem crescido no Brasil, a exemplo dos norte-americanos, que também tem uma parcela gigante de obesos. Isso aí tem levado a um aumento anual da taxa de novos cânceres por ano, e ao ponto de a gente estar se aproximando, o câncer tomar o primeiro lugar em mortes no Brasil entre os adultos das doenças cardiovasculares. Então, antigamente, o que a gente via, os familiares e os mais idosos da sociedade acabavam morrendo por infarto, derrame, diabetes e as suas consequências, pressão alta. E a gente está vendo uma inversão disso. Com o tempo, com a população envelhecendo, esses hábitos de vida urbanos que se invadiu na sociedade hoje em dia, está levando ao câncer um breve espaço de tempo, infelizmente, passar as doenças cardiovasculares e passar a ser a principal causa de morte na sociedade. Sim, muito complicado mesmo, né? Ver quanto fator de risco e que muitas vezes a gente não presta atenção, a gente vai deixando, né? E aí, quando vê, acaba tendo, né, esses problemas, acaba indo para algumas situações, se prevenir antes. E até uma outra coisa interessante também é que também, então, existe esses fatores de risco, e que é interessante de você trazer, e também existem uns outros fatores, que, por exemplo, que o lar ele vai causar câncer. Existem alguns tipos ali de mitos que as pessoas falam como fatores de risco e que acaba trazendo ali o medo para a pessoa, né? E eu acho interessante de falar um pouco sobre isso, e até para as pessoas entenderem também, por exemplo, que às vezes elas ficam tão preocupadas, que às vezes também elas vão fazer algum exame e aí elas encontram, né, algum tumor, algum nódulo, e elas já acham que é algum câncer, né? Então, às vezes elas ficam muito preocupadas com isso, ou porque já tiveram alguém na família, então aquilo se desespera, então ela já é um fator de risco. Eu vejo que muitos pacientes, às vezes, acabam realmente procurando no Google, né? Não cheguem lá antes de ver o diagnóstico, né? De conversar ali com o médico, se desesperar, ou ver as coisas na internet. Então, isso é muito complicado, né? Porque acaba trazendo um desespero antes do resultado, né? E às vezes acaba prejudicando a pessoa ali, né? Psicologicamente, tem outros tipos de prejuízos em relação a isso. Então, eu acho interessante de você falar um pouco sobre isso, até para eles entenderem realmente o que é um fator de risco, né? Quando que realmente ele deve se preocupar também, mesmo na hora de fazer os exames, na questão de fator genético,
e quando que é um mito, ou que deve esperar um pouco ali o diagnóstico, né, entender tumor nem sempre, né, é um câncer, ou é já, né, então é importante de falar um pouco sobre isso também. Você citou uma coisa muito importante que a gente vê no dia a dia dos consultórios, que tem a ver com o advento da popularização da informação com a internet, né? O que acontece? Mais do que nunca, a gente tem uma facilidade de acesso à informação em tempo real, tanto do que tem de mais novo nas várias áreas da tecnologia e das grandes áreas de medicina, e também uma possibilidade de consultar coisas que já vieram consagradas do passado, né? Que é as ferramentas de busca da internet. E a gente até tem uma brincadeira do consultório que o paciente, via de regra, quando ele não sabe o que ele tem, ele vai dar um Google antes, né? Que a gente brinca que é o doutor Google, né? Invariavelmente, a maioria dos pacientes, eles vão buscar essa informação preliminar e, infelizmente, o Google, com a popularização da informação, ele trouxe tudo dentro do mesmo balaio, né? Você tem informações de ótima qualidade, qualidade não tão boa e duvidosa, e péssima qualidade. E, infelizmente, e isso você pode falar melhor do que eu, o ser humano ele tem uma predileção por ver, infelizmente, catástrofes, né? Então, assim, se você bate, às vezes, uma mecanismo de busca por um tumor específico, não vai aparecer, infelizmente, não é o que dá Ibope as melhores notícias, né? De diagnóstico precoce e cura cada vez melhor. Vai mostrar, infelizmente, os casos mais avançados, os tumores feios de ver e que acaba trazendo essa curiosidade para o ser humano. Então, isso é um desafio. A outra coisa que eu vejo muito que a gente está falando da questão dos fatores de risco, e eu acho que faz uma interface bacana com a nossa proposta da live de hoje, é a questão psicossomática. Como isso é presente, e talvez a ciência, do ponto de vista, assim, até mesmo da minha área da medicina, não trata isso com a devida atenção, e nós vemos isso bem claro em alguns tipos de tumor muito mais fácil de enxergar na história de vida do paciente, como, por exemplo, os cânceres de mama. A gente vê que tem uma questão psicossomática mesmo, cânceres de intestino, enfim, e aí é mais difícil, né, começar a esmiuçar toda a trajetória de vida do paciente, você vê que tem a questão psicossomática em jogo também. Não sei se você teria algo para falar do assunto. Sim, né? Existe essa questão, né, de que o câncer está muito ligado, né, ao né, mágoas que a pessoa tem, ou questões ali psicossomáticas. Então, sim, com certeza. Eu acredito que essa questão emocional acaba influenciando muito, né, pro restado do câncer. Por isso que eu acho que é complicado. Às vezes ela fica tão preocupada com aquilo, né? Ela acaba ficando tão nervosa que às vezes ela acaba somatizando coisas que acabam trazendo muito mais um prejuízo lá na frente do que ela se cuidar, manter a calma, né? Fazer as coisas de uma forma de tipo uma prevenção, né? Então tudo isso faz toda a diferença ali nesse processo. E também essa questão de mágoas, né? Por isso que é importante o trabalho psicológico, que eu acho que a pessoa, quando ela guarda muita coisa dentro dela, né? Ela não consegue pôr para fora, não consegue conversar de certa forma. Então, isso também acaba trazendo um prejuízo. Então, na terapia, a pessoa ela vai conseguir falar coisas que às vezes ela não consegue trazer no dia a dia, né? E resolver situações ali importantes dentro dela. Então, isso com certeza ajuda muito nessa questão de prevenção também ali. Eu acho legal você falar sobre isso, porque é uma outra visão também, né? Porque a gente traz isso, né, na psicologia, é se falado dessa questão emocional, mas eu acho interessante o seu olhar, né, porque você está ali vendo casos ali, né, efetivamente, de câncer e conseguindo perceber o quanto isso está ligado com o emocional. Então, eu acho isso muito importante, né, de ser falado. E quando eu falei de mitos, né, porque a pessoa às vezes também acaba criando situações ou ficando com muito medo de coisas assim do dia a dia, como eu falei até do celular, às vezes ela acaba ficando tão ansiosa e acaba trazendo prejuízo, porque às vezes as mente que são ali
do dia a dia, né? Então acaba não levando as coisas com leveza, ou ficando com muito medo das situações, e às vezes tudo que é falado, né? Ou nem tudo que é passado na internet, de que a pessoa vai ter isso ou vai ter aquilo, ou que isso vai causar câncer, nem sempre é uma verdade, né? Então, por isso que eu acho interessante de você trazer, né? O que realmente ali de alimentação ou de situações tem um fator de risco, né? Além dessa questão emocional, que é muito importante de ser trabalhada, né? Mas existem questões assim, por exemplo, em relação à alimentação, em relação a coisas que a gente utiliza no dia a dia, que causam, o que é mito, o que as pessoas às vezes ouvem e não é verdade, né? Isso não causa realmente um câncer. Sim. Só para finalizar, eu acho que é uma grande mensagem dessa live aqui, que eu acho que as pessoas têm que começar a se atentar, é que, para mim, o que eles querem ouvir, quando me perguntam o que fazer para prevenir o câncer, eu vou sempre falar da questão alimentar, do exercício, do alimento que é saudável, que evitar o alimento industrializado, né, ultraprocessado, eu sempre vou estar falando isso. Mas a questão da alma, né, que as pessoas não dão tanta importância, que se autoconhecer com a ajuda de um profissional é muito importante para chegar a pontos extremos em que você não consegue lidar, por exemplo, com perdão das coisas que acontecem na sua vida, e isso gerar uma bola de neve, e isso ser uma coisa tão importante da prevenção, tanto quanto as outras que são mais palpáveis de enxergar, é cuidar também da sua psique. Eu acho isso é uma mensagem que pouca gente também toca no assunto. Aí, dando sequência na questão dos mitos que você falou, eu vejo muita coisa na internet também em relação a remédios milagrosos, chás milagrosos ou receitas mirabolosas, né? Que o elixir da solução, que vai de encontro com aquilo que a gente falou a respeito da fragilidade do paciente com diagnóstico recém-feito. Porque se você não tiver uma base familiar, que se citou agora há pouco, base familiar e pessoal, amigos e todo o entorno, a pessoa fica sem chão, fica perdida. E, infelizmente, acontecem situações em que ela, se não está preparada para a questão até mesmo financeira de um diagnóstico com câncer, faz até algumas atitudes impensadas de despender grandes quantidades financeiras com coisas que não são importantes. E eu vejo isso no dia a dia. Às vezes o paciente fica desnorteado e é levado a fazer uma série de exames ou remédios que não vão surtir efeito do ponto de vista decisivo que seria importante fazer. Então, assim, se atentar para essa situação, né? O paciente precisa de uma atenção especial, ele está fragilizado e o apoio familiar e do profissional, da equipe multiprofissional que vai cuidar dele é fundamental. Sim, é exatamente isso, né? É muito importante de ser olhado para essa questão que você falou também do perdão, que é isso das mágoas, né? A pessoa ela Sim. precisa trabalhar essa questão, e isso que também você disse, né, dos mitos, do chá milagrosos, né? Eu acho que isso é interessante de falar, porque entra também numa questão e ela vai ter que fazer o tratamento. Eu percebo que a questão do tumor também, que às vezes eu também vejo pacientes que recebem ali, você tem um nódulo, né, ou você tem um tumor, e ela já se desespera, já começa a passar mal antes do tempo, né, antes de ver se realmente e quando também ela recebe um diagnóstico que é um câncer, às vezes ela tem medo de fazer o tratamento, né, às vezes ela busca essas alternativas, que nem você falou, de chás milagrosos, ela vai buscando outras situações, porque ela tem medo, de repente, de fazer quimioterapia, de fazer uma cirurgia, de achar que não vai aguentar, que os sintomas são muito fortes. Então, eu acho interessante também de falar disso, porque eu vejo quantas pessoas entram numa negação, né, num medo ali, né, ou até da questão perda do cabelo, né, outros sintomas que vêm ali, e aí isso acaba mexendo muito com a autoestima da pessoa, trazendo muito medo. Então, eu acho interessante o conhecimento
assim, porque eu acho que muitas pessoas não têm também esse tipo de conhecimento, e eu percebo que isso vai gerando um medo maior, porque a pessoa, ela coloca uma catástrofe muito maior do que realmente é. É claro que é um processo delicado, que vai realmente sintomas fortes, mas a pessoa, ela entender um pouco mais sobre isso, entender que o tratamento é possível ali de ser feito, é possível de amenizar alguns dos sintomas. Então, isso é muito importante para que isso traga amenize ali a ansiedade da pessoa de alguma forma. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão, como eu até falei, se todo tumor, a pessoa esperar até ter o diagnóstico e também de como a pessoa ela pode amenizar ali no momento que ela tiver que fazer o tratamento, como ela pode amenizar esses sintomas de enjoo, né, de muitas vezes ali náuseas, de passar ali uma falta de apetite, né, e se a cirurgia também, né, desmistificar um pouco esse medo de fazer a cirurgia, como que funciona tudo isso? Para as pessoas realmente poderem ter esse conhecimento maior e, de repente, se abrirem mais para esse tratamento. Sim. Bom, a respeito do tratamento, né? Muitas vezes eu vou estar, como eu sou oncologista da área cirúrgica, eu vou sempre, durante o tratamento do paciente, assim, né? Por volta de 90% dos pacientes com tumor vão precisar de algum procedimento cirúrgico, seja uma biópsia para começar a quimioterapia, ou seja mesmo a cirurgia como o pilar fundamental do tratamento na retirada do tumor e complementação com tratamento com quimio e radioterapia. É importante dizer que na questão da cirurgia, do século retrasado para o passado e do passado para cá, houve um avanço muito grande na questão de segurança do paciente, na questão anestésica e no avanço das cirurgias, sempre em busca de uma cirurgia curativa com menor dano para o paciente, que a gente chama o conceito de cirurgia minimamente invasiva. Então, isso se avançou muito. O que, não muito tempo atrás, na década, sei lá, do século passado, 1950 e 60, um paciente que ia ser submetido a um procedimento cirúrgico, para ele, a questão de perder a vida era algo muito sério, por não ter uma medicina tão avançada. Hoje em dia, a mortalidade por tratamento cirúrgico caiu muito, às vezes até na questão mínima de 1, 2, 3% no máximo. Então, o tratamento cirúrgico oncológico se tornou um tratamento seguro, bem abalizado e buscando trazer o mínimo de cirurgia para um máximo de cirurgia para o mínimo de sequela. Um exemplo clássico é que também até aquela década de 60, 70, se você falasse de um tumor de mama para mulher, era igual a retirada de toda a mama e até a musculatura peitoral. E hoje em dia é o contrário. A gente avançou ao ponto da mama ser minimamente impactada na questão da autoestima da mulher. São cirurgias muito pequenas, de retirada do nódulo e um pouco de tecido mamário em volta. Hoje em dia, a gente pouco esvazia a axila das mulheres. A gente tem técnicas de buscar só 1 ou 2 linfonodos para poder mostrar qual é a cara do tumor e permitir que o meu colega oncologista clínico traça um tratamento com químio, rádio e hormonioterapia mais adequado. Ou seja, na questão de tratamento, muito se melhorou. E cada vez mais a gente tem que derrubar esse estigma da palavra câncer e de que antigamente câncer era igual a uma sobrevida muito encurtada. A gente trabalha com altas sobrevidas, a questão também de taxa de cura só aumenta, as quimioterapias estão cada vez melhores. Hoje em dia a gente fala de imunoterapia, não é mais quimioterapia, que a questão da quimio basicamente é um fármaco, né, um medicamento citotóxico que ataca todas as células do corpo, sejam elas tumorais ou saudáveis. Já a imunoterapia é um conceito de você ir de fato aonde é a questão da fragilidade do organismo, quando perde a questão da imunidade e cede que o tumor se alastre no seu organismo. Então, é um conceito muito mais específico, detalhado, do tratamento da célula tumoral. Então, eu acredito, e para finalizar, as radioterapias, elas têm um conceito de, hoje em dia, ser cada vez mais focada, com menor toxicidade para o organismo. Ou seja,
o feixe de radiação realmente ataca, de fato, o tecido tumoral onde ele era. Não existe mais a dissipação de radiação para outras partes do corpo, né? Então, realmente, só notícia boa no que diz respeito ao avanço do tratamento oncológico em si. Sim, e é muito positivo ouvir isso, né? E eu acho importante você falar, porque muitas pessoas, quando recebem, já ficam desesperadas, né? Acham que não vai ter uma solução, né? Ou ficam com muito medo ali da morte, e saber que os tratamentos estão muito avançados e que tem sim uma solução, isso ajuda a pessoa a se abrir mais para buscar um tratamento adequado e para até amenizar um pouco ali a ansiedade nesse momento, né? Para melhorar ali a questão também da autoestima, né? Que naquele momento acaba se prejudicando por tudo que vem acontecendo. Então, eu acho que isso é muito importante de ser falado. E até essa questão que você falou, né, do tratamento, o baixo que você está ali da doença influencia, modifica a questão do tratamento, porque até você disse que até a parte metastásica diz que já está conseguindo ter um tempo maior de vida. Então, o estágio da doença, como que influencia ali nesse tratamento? Sim. Então, assim, eu vou tocando agora nos conceitos que vale a pena que os pacientes realmente querem saber, e eu acho que vale a pena de tocar no assunto sempre que possível. A questão do tumor benigno e maligno, né? A grande diferenciação, o que isso quer dizer, né? O tumor maligno nada mais é do que um tumor que tem capacidade de dar doença à distância, de ter metástase. Essa é a grande diferença entre tumor maligno e benigno. E eu gosto de citar isso bastante também aos pacientes. Existem tumores benignos que têm um crescimento local que não é nada agradável, nada bonzinho, tá? Então, assim, a gente tenta explicar dentro do que é um anseio do paciente, mas existem várias nuances que têm que ser consideradas para saber como lidar com aquele tumor em questão e não trazer também ansiedade desnecessária para o paciente. Mas falando agora continuando a questão do tumor em si, quando o tumor ele está num órgão primário onde ele surgiu, restrito àquele órgão, é a melhor hora da gente tratar, o que a gente chama de diagnóstico precoce, e que a gente consegue os melhores resultados. No caso, por exemplo, do tumor de mama, quando ele tem até 1 centímetro, máximo 2 centímetros, sem nenhuma célula tumoral na axila ou qualquer outro órgão à distância, esse é o tipo de tumor que a gente vai ter a maior taxa de cura. Podendo chegar na casa dos 95%. Agora, à medida que ele cresce em tamanho, ganha órgãos, compromete órgãos vizinhos e principalmente dá a célula, a gente chama de disseminação hematogênica, uma célula tumoral cai na corrente sanguínea e vai se instalar num outro órgão à distância, a gente chama esse de estádio 4, né, que é o estádio metastático. Infelizmente, é o tumor mais avançado e a gente passa a ter dificuldade em falar em cura, mas, em contrapartida, a medicina traz algumas coisas animadoras, como, por exemplo, o tumor coloretal, ou seja, intestino, reto, ânus, cólon, intestino grosso, hoje em dia está muito bem estabelecido, além de a gente conseguir tratar o tumor quando ele está localizado no intestino, quando ele dá a metástase para o fígado, a gente tem cada vez mais operado o tumor primário mais a metástase do fígado e alcançando cada vez mais resultados de sobrevida maior, tá? Então, o que antigamente era o paciente, infelizmente, acabar evoluindo negativamente em 6 meses, no máximo 1 ano, a gente tem conseguido taxa de sobrevida na casa de 5 anos. Isso são coisas animadoras para tentar um dia, primeiro, né, com as campanhas de conscientização, evitar ao máximo o diagnóstico acontecer na fase tardia, né, que é metastática, que a gente não consegue falar de cura, né? Mas principalmente, mesmo conhecendo cada vez mais a questão genética tumoral, conseguir prolongar mais a vida dos pacientes, mesmo metastáticos. Por exemplo, cânceres de mama metastáticos para osso, hoje em dia, com o avanço das quimioterapias e hormonoterapias, a gente consegue muito mais, às vezes, do que 5 anos de sobrevida. Isso para uma doença metastática, era impensável, né, há 20, 30 anos atrás. Sim.
E isso é muito bom, né? Porque exatamente isso, quando vê ali, principalmente nessa questão da metástase, a pessoa, ela se desespera muito e é muito complicado, né? Que é o que você falou, dependendo do grau também, piora ali o emocional da pessoa. E saber que tem tratamentos em que a pessoa ela consegue ficar mais tempo ali, ter uma vida maior, né? Consegue ter ali uma estabilidade maior, isso é muito importante, né? Muito importante ali para a Sim. pessoa e para essa questão emocional, E, porque e se você me é isso que permite, vai. se você me permite Pode só falar. um adendo, o que eu percebo é o seguinte, que é importante as pessoas se conscientizarem também de altos cuidados e cuidados com um familiar, um amigo com diagnóstico de câncer. O que eu percebo, assim, na maioria das vezes, isso tem impacto direto. Quando o paciente consegue romper aquelas barreiras que a gente tem falado aqui ao longo da conversa, que é desde a negação, aquilo que você falou, por que comigo, né? Primeiro, não é comigo, né? Segundo, por que comigo? Depois, se isso aconteceu, foi por causa daquilo, né? Sempre tentar achar um culpado, né? Doutor, será que foi aquele exame que eu deixei de fazer há 3 anos atrás? E eu sempre tenho que estar falando para eles assim, o que passou, passou, a gente não tem que olhar para o retrovisor, a gente tem que olhar para frente, né? Sempre tentando colocar o paciente no foco. Realmente é aquilo, abraçar o desafio e levar adiante, né? O que eu vejo, quando o paciente consegue romper todas essas etapas, né, do diagnóstico, negação, racionalização, a raiva, né, eu tenho que arranjar alguém é culpado disso, né? Quando ele passa por todas essas fases e fica positivo, otimista, e aí entra uma coisa que também tem um impacto enorme nessa ajuda desses momentos que a gente não falou e é fundamental, a questão religiosa também. A questão religiosa, a fé, para quem, seja lá qual for a fé, independente da religião, quando a pessoa se ampara nessa questão religiosa, isso também tem uma ajuda enorme. Então, quando se cria esse cenário em que o paciente rompe essas etapas que são necessárias, a gente não pode pular elas, e se fortalece, a gente vê uma adesão e um resultado de tratamento melhor. Diferente do paciente que acaba cedendo à depressão, na nossa conversa do dia a dia, fala, o paciente que se entrega, esse, infelizmente, por vários motivos, a gente vê até uma repercussão imunológica. Infelizmente, ele não consegue ter bons resultados, independente do que a gente propor, entendeu? Eu vejo que isso é diretamente relacionado, proporcional. Sim. Porque é exatamente isso que você falou, é a questão emocional, né? Quando a pessoa ela desiste dela mesma, emocionalmente ali, ela já vai trazer um prejuízo. Então, olha como a nossa mente faz toda a diferença nesse momento, né? Se você está ali trabalhando a sua mente, aceitando, olhando as coisas de outra forma, indo atrás, você vai ter mais força para poder fazer as coisas, né? Diminuindo a ansiedade, né? Trabalhando a depressão. Isso vai ajudar muito nesse processo, né? Você enxergar as coisas de uma outra forma. Porque é exatamente isso, as pessoas ela passam pela raiva, pela negação, né? Então, assim, enquanto a pessoa ela tá ali presa nessas situações, ocupando alguém, se culpando ali na situação, vai fazer a pessoa ir para trás, né? E muitas vezes os familiares, por isso que eu até achei interessante falar isso dos familiares, porque às vezes familiares também acabam falando coisas ali, ocupando ou falando coisas que acabam prejudicando mais ali o paciente, né? Então, ter essa força no sentido de que foi, já foi. O que fazer daqui para frente, né? Auxiliar ali de alguma forma vai fazer a pessoa ela ter uma aceitação para poder buscar uma ajuda melhor, né? Então, o mental faz toda a diferença, né, nesse momento, né, da pessoa poder enxergar ali essa situação como um desafio para ela resolver, entendendo que não é uma coisa só com ela, porque na verdade qualquer pessoa pode passar por isso, né? Então, às vezes a pessoa também coloca algo como pessoal ali, e na verdade todos podemos passar, né? E não só o câncer, como outras doenças, então não é uma coisa só para ela, mas é um desafio ali, né? É um momento que ela tem que olhar de outras formas, e isso é importante de se enxergar. E a fé
ajuda também nesse sentido, porque dá essa força emocional, né? Então, acho que a fé, ela tá ligada nessa questão da pessoa, ela não se entregar ali aos pensamentos negativos, né? De certa forma, achar que não tem mais jeito, né? Acabou, eu não vou mais olhar para mim. Porque quando a gente se entrega, a gente acha que não tem, coisas não acontecem. E não só na questão, mas, né, quando a pessoa está com depressão, ela acha que a vida dela não tem mais sentido. Então, ela se entrega ali, ela acha que nada vai dar certo, nada vai resolver. Então, ela acaba, às vezes, nem se esforçando. Às vezes, ela vai na terapia e ela não coloca em prática, ela não quer fazer as coisas porque ela acha que nada vai dar certo. Então, esse tipo de pensamento acaba trazendo muitos prejuízos para a pessoa. E a mesma coisa acontece no... Então, se ela achar que nada que ela faz vai ser bom, não vai ter significado. Agora, se ela falar, não, eu vou batalhar, vou fazer os tratamentos, né, eu vou ir atrás do que é melhor para mim, isso vai fazer toda a diferença. Então, por isso que esse conjunto, né, do tratamento médico com o tratamento psicológico ajuda bastante ali, né, e o conhecimento, né, porque as pessoas realmente não têm conhecimento e se desesperam. Então, por isso que eu achei muito interessante de trazer isso aqui, para que as pessoas consigam entender um pouco mais, né, do que é o câncer, o que é possível de fazer, né, de tratamento, né, entender que ter o diagnóstico não significa que é o fim, né, a pessoa pode modificar isso. Então, acho que isso é muito importante ali para o mental e para a pessoa poder ter vontade, né, de evoluir nisso. E até eu quero, até para finalizar, que você deixe um recado para as pessoas que estão passando, né, por esse momento, né, ou então ali até para uma prevenção, né, para passar um recado para elas entenderem um pouco sobre isso, né, para que como que elas lidariam melhor com essa situação. O que você falaria para essas pessoas? Bom, eu falaria que mais do que nunca a gente tem que encarar a nossa vida, o nosso projeto de vida dentro de um contexto de autocuidado em todos os sentidos, né? Isso tem sido uma tônica, assim, as pessoas têm buscado o que fazer para melhorar cada vez mais a nossa qualidade de vida. E prestar atenção que é tudo uma questão multifatorial. Eu sempre vou tocar nessa mesma tecla aí. Você tem que se prevenir cuidando desde cedo de vários fatores que são importantes no dia a dia, que vão desde o que você come, alimentação natural, evitar alimentação industrializada, evitar, infelizmente, hábitos que volta e meia têm um crescimento da sociedade, que é o alcoolismo, o tabagismo, as drogas que vêm junto com o modismo, né, que são os narguilés da vida, os cigarros eletrônicos, tudo isso dentro de um contexto de vida, você tem que entender que não te acrescenta em nada, tá? Coisas que devem ser valorizadas sempre, o convívio familiar, amizade, relacionamentos proveitosos com pessoas que você realmente gosta, que te acrescenta na vida. A questão de autocuidado também, que a gente não falou tanto aqui, a partir de certas idades, é importante você estar tendo idas preventivas ao seu médico, do homem e da mulher a partir dos 40 anos, individualizado para cada sexo, você vai ter um segmento anual, e tudo o intuito que depois dos 40, todas, invariavelmente, as pessoas vão querer envelhecer bem, com qualidade de vida, independente, e buscando ter uma vida saudável também em sociedade, com as pessoas no nosso entorno, né? Sim, isso é muito importante. E sempre busquem, né? Não procure no Google primeiramente, sempre busque, né? O diagnóstico primeiro do médico. Eu sei que é difícil, né? Muitas vezes você já vai lá buscar, já fica ali preocupado, mas sempre busque primeiro, né? Se acalme, veja realmente, né? Se é aquilo que você está pensando ou não, né? Busque essa ajuda também, né? Ali de um profissional. Muito importante. Eu quero agradecer hoje, né, a sua presença aqui, foi muito importante, muita informação muito boa, assim, né, vai ajudar muitas pessoas. Tem algumas pessoas aqui que eu tô vendo que tá aqui na live, eu não sei se essas pessoas vão querer perguntar alguma coisa, se tem, né, algo para falar. Se quiserem perguntar,
podem mandar, senão também vou encerrar aqui Claro. a live, mas eu agradeço mesmo por você ter vindo. E também, se vocês tiverem mais dúvida, também podem entrar também no Instagram, né, se quiser passar suas redes sociais. Sim. Então, primeiramente, quem tiver qualquer tipo de dúvida, fique à vontade para encaminhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, que são as principais que eu trabalho. Você vai me encontrar no Instagram, no Facebook, pelo meu nome, Dr. Vinícius Maciel, sem problema, vocês vão acabar encontrando, fiquem à vontade. E o mais importante é agradecer o espaço, a lembrança e a conversa proveitosa que eu tive aqui com você, Tassiana. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço. Então, eu vou encerrar a live. Qualquer coisa, entre em contato com ele também, lá nas redes sociais. Até mais para todos. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.